Celso Amorim, chanceler do primeiro governo Lula, afirmou que o Brasil vai retomar as relações com a Venezuela sem fazer condenações explícitas ao regime ditatorial do país. Segundo ele, o governo não vai dar lições a ninguém, apenas pregará a democracia pelo exemplo e pelo diálogo. O encontro bilateral entre Nicolás Maduro e o presidente Lula estava agendado para a tarde desta segunda-feira na Argentina, mas foi cancelado. Pavinato. Como é que você vai pregar a democracia se você está preocupado com o genocídio em um lado e não está com o outro? Como é que você vai pregar a democracia se você tem essa visão racista? Racista, porque aquele povo não importa passar fome, aquele povo não importa ter direitos, aquele povo não importa ser perseguido, né? Até a Siri aqui do Vitor Brown está se manifestando aqui, né, que ela não se conforma com isso. Mas é verdade. A democracia, ela é aviltada cada vez que nós ouvimos um discurso, uma manifestação, uma declaração como essa. Nós temos que parar de olhar para a democracia desta maneira reducionista, estúpida, hipócrita, imbecil. A democracia tem que sair da boca desses populistas e parar de ser vendida como algo que se reduz ao direito de voto. Democracia não se reduz ao voto. Voto é uma das facetas, dentre tantas outras da democracia, e talvez nem seja o mais importante. A democracia é um conceito que evolui com o tempo. A democracia, ela, na filosofia de Karl Popper, ela é a aplicação do método científico na administração da coisa pública. Portanto, a democracia evolui. Se a democracia lá atrás, em Atenas, era aquele regime que excluía mulheres e escravos, não cidadãos, que excluía crianças, que era um regime inicial de administração da coisa pública pelos cidadãos, hoje, especialmente depois da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, em 1948, ela é muito mais que isso. A democracia, ela é um método que participa as pessoas das tomadas de decisão. As pessoas podem votar e serem votadas, mas para que administrem a coisa pública em prol da dignidade humana. Não adianta eu ser votado, não adianta eu poder votar e a administração da coisa pública massacrar a dignidade, levar fome, levar preconceito, exterminar oposição, garantir corrupção. Não existe democracia onde não há direitos humanos. E na Venezuela e em Cuba há tudo. Pode existir voto, pode existir urna, pode existir campanha, mas não existe direitos humanos. Os povos da Venezuela e de Cuba não têm dignidade, portanto, lá não tem democracia. E se nós não pararmos de reduzir a democracia ao voto, esse pode ser o nosso caminho. Kobayashi. Bom, a gente vê, por exemplo, muito acontecendo na Europa, sanções a governos que não têm políticas mínimas de prevenção, de cuidado com direitos fundamentais, direitos humanos, né, com estados democráticos principalmente. E aqui no Brasil a gente tem visto essa vontade tão grande, né, por que será, de se relacionar com países de governos ditatoriais. O Nicolás Maduro está há quantos anos no governo de seu país? 11 anos governando o seu país, sem que haja um amparo na vontade popular. Quantos escândalos nós já tivemos nesse período todo, e ele é visto na comunidade internacional por todo mundo como um ditador, tanto que o cancelamento da sua ida à Argentina se deu, inclusive, imagino que dentre outras razões, por um risco até dele ser preso. Eu não sei o fundamento jurídico dessa possibilidade ou não, mas muito se noticiou a respeito disso. Então, quando o governo venezuelano informou o cancelamento por falta de segurança, não é segurança a vida do Maduro, não é segurança a incolumidade física dele, não, é segurança dele ir e voltar sem ser preso. Os estados sérios não aceitam a presença de um ditador, porque quando chega, há uma prisão. Os estados sérios não se relacionam com países de ditadura. Nós vemos, por exemplo, não é nem de ditadura, mas com ações antidemocráticas. Nós temos visto, por exemplo, na Europa, quantas sanções a Rússia não recebeu por iniciar uma guerra.
A gente repercutiu aqui a respeito das sanções em relação da Alemanha para a Rússia, por exemplo, que gerou o fechamento do gasoduto de gás russo para a Alemanha, enfim. A gente vê que os países, eles até perdem economicamente em troca de manter os princípios básicos de defesa da democracia, porque é assim que deve ser. O ditador venezuelano, ele está se relacionando e tem muito interesse em ter um contato com o Brasil, porque só eles têm a ganhar. O governo brasileiro e a população brasileira, principalmente, só tem a perder com isso. Não há nenhuma razão que me faça compreender essa vontade tão grande do presidente Lula se relacionar com estados governados por ditadores. E não teve o encontro de hoje, né, Zé, que estava previsto, né, entre Lula e Maduro, mas o presidente brasileiro aproveitou para defender o ditador, né, disse que não tolera, que é contra a ingerência na Venezuela, falou em autodeterminação dos povos, diálogo, né? Ele fala, isso aí está na Constituição brasileira, né, de respeito à autodeterminação. Mas é que essa visão de Lula, de olha, eu vou fechar os olhos para você, o que você faz no seu país, parece aquela história antiga lá do São Jorge de bordel, né, aquele santo que fica lá pregado na parede, a coisa está pegando fogo lá embaixo e ele, santo, pregado na parede lá e fala, olha, isso aí não é comigo. Não pode ser assim. Essa visão de que vou fechar os olhos para o que você faz e vou fazer comércio com você, esta é uma visão ultrapassada, porque mesmo você não apoiando, se faz comércio, né? Não precisa gastar dinheiro para abrir em Caracas uma representação. O embaixador Macieira, né, o Flávio Macieira, ele saiu daqui com um grupo, né, de integrantes do Itamaraty, para retomar lá a posse do Brasil, que são salas comerciais e a residência do embaixador. São imóveis que estão abandonados, ninguém sabe exatamente como estão. Esse grupo de trabalho do Itamaraty saiu, já está lá em Caracas e tentando ali dar uma condição mínima para a residência do futuro embaixador e também o funcionamento de uma representação brasileira em Caracas, né, na Venezuela. É bom dizer que durante esse tempo em que não houve relações, o imóvel abandonado é capaz de que muitos já nem existam mais ou já estejam ocupados. E o Macieira vai ser o encarregado de negócios, ou seja, o Brasil já tem uma representação na Venezuela, um encarregado de negócios. Depois o presidente deve mandar um embaixador, esse embaixador tem que ser aprovado na Venezuela, aprovado no Senado Federal, vai demorar um pouco, mas a decisão já está tomada. Eu fico me perguntando exatamente qual é a prioridade de se gastar dinheiro e tempo em ter uma embaixada na Venezuela, lá não existem tantos brasileiros. Uma das funções da embaixada é dar apoio aos brasileiros que estejam no país. Não consta que existam brasileiros na embaixada. O Itamaraty me disse que sim, que tem, inclusive empresários e o pessoal na área de fronteira. Portanto, já é uma decisão tomada do governo e já está em execução. O embaixador Macieira, é o encarregado de negócios lá. Eu não consigo explicação, o motivo deste apoio, porque isso é um apoio, né, ao regime Maduro. Diga, Mota. É uma excelente pergunta que o Zé Maria coloca, né? Por quê? Qual é o interesse? O que está por trás disso? Porque já faz muitos anos que a Venezuela tem o que se chama de um regime de exceção, né? O que existe hoje na Venezuela não pode ser chamado nem de democracia, nem de Estado de Direito. Mas não são essas palavras que são repetidas quase diariamente para justificar uma série de medidas, uma série de ações para garantir que vai vigorar para sempre aqui a democracia e o Estado de Direito, não é? Em nome dessa democracia e desse Estado de Direito que se fazem discursos belíssimos, mas quando chega na hora de colocar isso em prática, na política externa, esquece isso. Essa mistura que acontece na Venezuela, né? Uma mistura de ideologia socialista com totalitarismo e extrema incompetência. E tornou a Venezuela um desastre humanitário. Mas, gente, a Venezuela tem uma das maiores reservas
de petróleo do mundo. Prestem atenção nisso. O país pode estar em cima de uma reserva de ouro se o regime que vigora lá for uma mistura de totalitarismo, um socialismo com incompetência. O resultado vai ser esse que nós estamos vendo na Venezuela. A Venezuela hoje é um país que tem um político que é o ditador. Isso é reconhecido internacionalmente. Quem tiver curiosidade pode fazer pesquisas, por exemplo, nos sites de algumas das agências de segurança dos Estados Unidos e vai ter surpresas, assim, não muito surpreendentes, com os nomes das pessoas que constam lá. Tá? Então, o Maduro é ditador da Venezuela. O que é um ditador? O ditador é aquele que governa baseado na força das armas. Isso vai contra tudo o que é pregado e dito todos os dias aqui no Brasil. Eu me pergunto onde estão as pessoas, por exemplo, na grande mídia, que são tão rigorosas em atacar, em perseguir e denunciar qualquer coisa que minimamente tenha cheiro de antidemocrático, né, ou contra o Estado de Direito. Como é que se aceita um relacionamento normal, até beneficente, com alguém que submete um país inteiro, uma nação inteira, a isso? E a questão não é só política, é uma tragédia humanitária também. A Operação Acolhida recebeu dezenas de milhares de refugiados da Venezuela para o Brasil, pessoas desesperadas que vieram em busca de uma segunda chance. Essa crise dos refugiados venezuelanos, me dizem analistas internacionais, é uma das maiores tragédias da atualidade. Mas é muito difícil se achar qualquer coisa na mídia sobre isso. Não se dá a isso a dimensão que se dá a outras coisas. Como, por exemplo, esse caso dos Yanomami, que eu não estou fazendo nenhuma consideração porque eu não conheço os detalhes. Mas a tragédia venezuelana é muito maior do que isso. Mas isso não aparece na maioria da mídia. Por quê? Porque não se encaixa em uma narrativa pré-determinada. Mas essa pergunta que o Zé Maria faz é muito importante. A quem interessa proximidade e intimidade com o regime totalitário? Com certeza não interessa ao povo venezuelano, que é vítima desse regime, que vive sobre uma opressão totalitária. E eu também acho que interessa muito pouco ao povo brasileiro, que continua mantendo a esperança de que liberdade, democracia e Estado de Direito sejam mais do que frases feitas, mais do que chavões aos quais os políticos recorrem quando têm que fazer um discurso para uma cerimônia onde vão receber algum prêmio. Liberdade, democracia e Estado de Direito têm que ser descrições reais para o que acontece no Brasil. E também devem ser bússolas que guiam a nossa política externa. Porque senão tem alguma coisa muito errada no que está acontecendo.